Olá, eu sou a Cláudia e hoje eu vou falar um assunto muito interessante, muito instigante e podemos colocar ele como arquétipo, mas não é exatamente esse nome. Esse é um nome do assunto que eu vou falar. Então, para falar de arquétipo, a gente não pode jogar pá. Vamos começar falando do todo, do princípio, do absoluto, da consciência absoluta. Então, a consciência absoluta resolveu se experienciar. E como o que existia era o tudo, então, para se experienciar, tinha que se experienciar a si mesmo, porque só tinha isso, que era tudo. Então, para isso, essa consciência maior se fracionou em partes menores, que essas se fraccionaram, fractais em partes menores, e estamos aqui na experiência humana, cada um de nós somos um fractal de uma consciência maior. E para que a gente possa experienciar a vida e relembrar quem nós somos, que nós somos o todo, é necessário que a gente não tenha lembrança, né? Então não podemos ter lembrança, senão como é que a gente vai experienciar se você já sabe? É uma escola, você tem que estar zerado de informação. Mas eu estou falando isso dentro da experiência nesse plano aqui da Terra, do planeta, porque existem várias experiências em vários lugares, em várias dimensões. Isso a gente vai tentar fazer recortes, porque a coisa é sempre muito profunda. Então tá. Então, para experienciar, a gente tem que recordar, temos que expandir a consciência de acordo com as nossas experiências. No dia a dia, cada um tem o seu momento, certo? Aqui nessa dimensão 3D que a gente chama que está materializado fisicamente, holograficamente falando, porque nós somos energia. E para que todas as experiências aqui no planeta possa ter uma mesma, digamos assim, vamos imaginar um jogo do RPG. Você constrói uma cidade, então as pessoas têm que ter algum conhecimento comum, uma base comum, uma matriz de conceitos. Então, essa matriz de conceitos é que a gente chama de arquétipo. A gente não, desde o Jung que falou arquétipo, né? E onde começou isso? E para que serve isso? Serve para que a gente possa entender que isso é isso. E eu, você, temos um senso comum de um conceito de determinada coisa, de qualquer coisa, tipo mãe, quando a gente fala mãe, a gente sabe o que é mãe. Quando a gente fala cachorro, a gente sabe o que é cachorro. Então isso tudo são arquétipos, o conceito das coisas, é a ideia primordial. E como é que começou isso? A gente não pode falar de onde começou a se, não criar esses arquétipos, mas se espalhar esses arquétipos na humanidade sem falar numa civilização anterior, que é a civilização de Atlantis. Atlantis foi uma civilização de milhares de anos atrás, que era também uma experiência fractal, todos eles e tal, só que eles já tinham atingido um nível de consciência bem elevado, eles já estavam num plano bem, né, já estavam recordando, eles já tinham, já sabiam se comunicar telepaticamente, enfim, altas tecnologias, eles eram uma civilização muito avançada. Só que moralmente não, e por uma série de problemas, essa sociedade ruiu, teve a queda de Atlântida. E existia ali uma escola chamada Nacal, uma escola de sacerdotes que justamente auxiliava ao despertar dos Atlantes. E essa escola, os sacerdotes já tinham acesso a essa informação, já sabiam que Atlante não ia dar certo, e eles saíram de lá, vários
sacerdotes e seus familiares, seus discípulos, cada um foi para um canto, né? E Atlante submergiu, é uma história longa que a gente não vai entrar nessa. E eu vou falar um recorte de um Atlante que veio para Egito, um local onde hoje em dia é o Egito. E ali os sacerdotes, eles falaram, vamos começar uma civilização aqui, mas que ela não tenha o mesmo problema que aconteceu com a Atlântida. Então, para isso, eles implementaram também uma escola de mistério, que eles tinham como objetivo ensinar os jovens, né, eles selecionavam a ser sacerdotes para poder passar o conhecimento de tudo do universo, da astrologia, da matemática e principalmente ascender, né? Os sacerdotes, os sumos sacerdotes, eles ascenderiam tomando consciência do ser imortal, né? Da reencarnação, esse tipo de coisa. Então isso era a escola de mistério. Eu não vou entrar em detalhes de escola de mistério, porque isso é pano para manga. Nós estamos focando agora nos arquétipos. E para que você acessasse as informações que você tinha, né? Nós vimos o todo, lembra? Então nós temos que recordar. Existem chaves. Então se usava chaves, códigos. E esses códigos, na civilização egípcia, para ajudar a população, o que eles fizeram? Eles começaram a criar mitos. Criar mitos para ir explicando a população, né, como que funcionavam as coisas, passando princípios. Lembra que foi o problema moral que teve na civilização de Atlântida, né? Então, esses mitos foram criados justamente para que a população pudesse assimilar as ideias moralmente e entendendo como funciona o universo todo, a criação, tudo através de histórias. E os personagens, eles eram criados, os personagens desses mitos, dessa história, com características dos animais. Então, por exemplo, um homem com a cabeça de um pássaro simbolizava o quê? A liberdade, um homem livre, né? Um falcão, um homem mais direto. Então, são características que eles foram passando através dos mitos. E ali começou, ali que criou-se, né? Criou-se não, assim, começou a disseminar essas informações, essa simbologia que na época chamava de lenda, de mito, não posso dizer, e foi passando à frente. Agora, a assimilação disso era de acordo com o nível de consciência da pessoa. E lá, obviamente, na época política dos faraós, também o Egito Alto, Egito Baixo Egito, dividiu o Egito, teve todas as tretas lá da política, e as pessoas, cada faraó se assimilava mais com um deus, eles começaram a chamar tudo de deus. Uma lenda maior, um personagem, entendeu? Então, criavam templos, tinha uma série de situações que a coisa ficou meio assim perdida, né? Mas a base foi essa, a base começou tudo ali. E um personagem, um mito chamado Tote, que seria um sacerdote da época de Atlante, ele foi responsável pela fundação dessa escola de mistério e dizem que ele escreveu livros e tal, o livro de Tote, onde ali tinha todas as informações tal. Tudo isso a gente nunca sabe o que é mito, o que não é, ou se é o próprio arquétipo, só essa história, né? O fato é que dali a coisa foi passando e ali os egípcios também inventaram a escrita, o que de uma certa maneira complicou, se bem que a escrita deles era uma escrita simbólica também, né? Depois que a escrita comum vai dependendo da interpretação, aí a coisa fica um pouco mais complicada. E os gregos beberam também dessa fonte, né? Então, quando Jung estudou Platão,
Platão já já bebeu da fonte dos egípcios, né? Porque teve as invasões persas, as invasões romanas, gregas, tudo no Egito. Eles acessaram as bibliotecas, né? Na época do Alexandre o Grande, Aristóteles viveu na época de Alexandre o Grande e ele teve acesso a essas bibliotecas de Alexandria. Você imagina a quantidade de informação que esse homem teve e por aí vai. E tem também um personagem chamado Hermes Trismegistro, que seria o Tote também, né? Mais um mito, Deus, que continuou as informações através dos símbolos, né? Tanto que o tarô é originado das tábuas das 7 leis herméticas desse Hermes, enfim, aí a coisa vai indo, vai embora. Quando o Jung ele estudou isso que estava através dos gregos, né? Mas os gregos já vieram desde a época dos egípcios. Então, ali, eu vou dizer que foi onde surgiu a disseminação desses signos, dessas chaves, desses sinais. E o que nós conhecemos, né, os arquétipos, são os arquétipos coletivos, esses arquétipos comuns, né, que a águia, uma visão, a galinha submissa, a vaca todo mundo mama, que, enfim, uma pesquisa rápida você vai perceber como são os arquétipos. E uma vez que você domina esses arquétipos, você tem um poder. Não quer dizer que você vai acessar. Esses arquétipos coletivos são arquétipos que influenciam coletivamente, todo mundo tem a mesma acesso. Mas, veja bem, os símbolos, os signos, eles são uma chave. E uma chave precisa de quê? De uma fechadura, de uma porta. Então, tudo é através de signos, tudo é através de chaves. Então, dependendo do nível de consciência que você está, você consegue acessar esses códigos. E esses códigos não são só esses arquétipos que Jung divulgou. Tem muita coisa, né, espalhada aqui no nosso fisicamente espalhada aqui no nosso mundo, no nosso planeta, no nosso mundo 3D, como também aqui no astral, que a gente pode acessar também. De vez em quando a gente acessa algum código desse e isso faz a gente virar uma chave. Então, a gente entende que a comunicação é uma coisa muito complicada. Eu estou aqui conversando com vocês podem não estar nem me ideia entendendo o que eu estou falando. Não sei se vocês são que nem eu. Por exemplo, quando eu vou num congresso, num simpósio, alguma coisa assim, o que eu acho interessante eu anoto. Aí, detalhe, num bloquinho que a gente ganha, num caderninho, qualquer coisa, e eu nunca mais pego aquilo. Porque eu sei que aquilo é importante. Aí eu anoto. Mas se eu não tenho consciência de entender o que é aquilo, ele vai ficar no papelzinho. Que quando a gente entende, quando vira a chave de uma informação, né, de um código, que uma informação, é tudo informação. Quando vira a chave, você sabe, você passa a saber. Aquilo passa a ser recordou, aquilo passa a existir na sua vida. Então, é muito interessante quando você começa a ler tudo, querer entender tudo. Eu já passei muito por isso, continuo passando, e de vez em quando eu paro, não, para. Até para fazer esse vídeo, eu li um monte de coisa, eu fui e vim, aí querendo... O Egito é uma coisa fantástica, né? Você vai entrando nos mitos, quer entender, e por ali, só pelo fato se você der uma pesquisa rápida na mitologia egípcia, você já se perde. Então, por ali você já vê que depende do nível de consciência de quem está passando, vai entender. Então, de uma certa maneira,
Não faz diferença você anotar tudo, você querer pegar tudo. Na hora certa, o código certo vai virar a chave. Então, isso é arquétipo, isso é signo, isso é mitologia. Você vê pelos os tarôs é pura mitologia, é puro arquétipo. E quando alguém joga uma carta para você, não importa qual for o tarô, o que que acontece? A carta cai direitinho para você. Por quê? Porque foi a chave da sua fechadura. Então, espero que eu tenha contribuído falando um pouquinho sobre essa complexa ideia que é o arquétipo. Gratidão.